Boa noite, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Cristo e do Espírito Santo esteja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nada faltando, nada quebrado e tudo completo. E eu faço uma oração por todo aquele que tem sofrido de medo, de insegurança, que tem estado nervoso, que tem estado ansioso, para que tudo isso vá embora da sua vida e que a paz de Jesus Cristo, que inunda, a paz de Jesus Cristo abundante, sobrenatural, toque tua vida, toque teu ser, e que todo jugo espiritual, toda opressão no teu lar vá embora no nome de Jesus Cristo. Eu digo, escuta aqui, mal. Pega tudo que você tem mandado contra essa vida e saia no nome de Jesus Cristo. Quebramos todo o poder e toda influência maligna contra a tua vida e contra a tua família, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Deus me deu uma palavra até um pouco diferente do que eu tinha preparado para você. Eu tinha preparado uma palavra, mas o Espírito Santo me direcionou a orar por você num sentido hoje aqui. E eu quero ser muito pontual no que o Espírito Santo ministrou quando eu estava começando essa oração. Tem pessoas que se metem com aquilo que não sabem. E elas pensam que estão imunes a tudo, mas não oram, não têm uma proximidade de Deus. Elas podem até ter uma fé em Deus, mas elas não têm uma proximidade de Deus. A Bíblia é clara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita, tem que habitar em um lugar em Deus, em um lugar de segurança, em um lugar de proteção. Sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto muitos acidentes acontecendo com pessoas que são pessoas boas. Você olha para a vida da pessoa e você diz, puxa, uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa educada, uma pessoa trabalhadora, mas você olha para a jornada da vida dela, pode parecer até uma jornada perfeita. Lá na frente, dá um problema, dá uma reviravolta. E ela não consegue se sustentar. Ela não consegue se manter num lugar. E daqui a pouco começa a descer, perde o que tem, ou até mesmo acontece outros problemas com ela. Uma pessoa que estava indo tão bem na vida e de repente, sabe? Parece que existe um antes e um depois da vida daquela pessoa. A coisa vira, muda completamente, é como se o jogo virasse. Independente de quem você é ou do que você faz, as coisas espirituais são reais. E muitas vezes existe maldade que as pessoas fazem num nível tão alto e ao mesmo tempo tão baixo para, sabe, tirar aquela pessoa do caminho. Eu tenho visto isso, eu tenho atendido muita gente que, inclusive, é empresário, são pessoas, sabe, que trabalham bastante. E essas pessoas, elas têm me testemunhado, sabe, situações estranhas que têm acontecido na sua vida. Tipo, alguém cair enfermo dentro da sua casa, sempre que um melhora, o outro cai doente. Não só esse tipo de situação, mas a pessoa, sabe, ela tenta até através de uma jogada de negócio, sabe, para tentar recuperar algo, e ela tenta recuperar aquilo,
e depois parece que a vida dela vira um tormento, não só financeiramente, mas também um tormento, às vezes numa morte precoce, um problema, sabe, que acontece dentro de casa e a pessoa não consegue solucionar. Sabe, nós estamos generalizando demais as coisas, estamos naturalizando demais. Você precisa de uma proteção de Deus, sim, na sua vida. Eu vou contar um pequeno exemplo aqui para você a respeito de um rapaz que fez grandes negócios e que se meteu numa briga judicial. Ele entrou nessa briga judicial e depois que ele entrou nessa briga judicial, sabe, as coisas começaram a dar para trás na vida dele. E muitas coisas aconteceram depois de ele ter entrado nessa briga judicial. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tem coisas que são naturais, mas tem coisas que são espirituais. E tem gente que às vezes está mexendo com coisa espiritual. E você pensa que só a base do natural, do seu esforço, da sua experiência, só a base das suas capacidades naturais ou aprendidas aqui nessa terra que você vai vencer essa batalha. Essa batalha é espiritual, meu amigo. Essa batalha espiritual é essa angústia que anda, sabe, atacando você, essa ansiedade, esse vazio que você sente vez após vez, e mesmo você estando rodeado de amigos, você sente, sabe, um medo, você sente que alguma coisa está para acontecer de ruim, de negativo, e eu vou dizer uma coisa, seja para quem for que está assistindo agora essa oração, quando você sente que a sua vida está por um fio e você fica assustado com isso, sabe, é como se você estivesse totalmente vulnerável, porque nós temos que ser dependentes de Deus, certo? Claro. Todos nós, eu tenho que ser dependente de Deus, você tem que ser dependente de Deus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu preciso ser dependente de Jesus. Agora, existem certos sentimentos que nós temos, e esses sentimentos é um sinal de que precisamos nos aproximar de Deus. Às vezes você sente, sabe, um medo de morrer, um medo que as coisas deem errado, um medo de que tudo dê para trás, um medo de que você seja envergonhado. Quando esse medo, ele começa a ser um atormentador na tua vida, saiba que você não está lutando apenas com forças naturais. Você não está lutando apenas contra uma família. Você está lutando contra forças espirituais malignas que foram enviadas contra você. Eu estou falando para vocês de coisas muito sérias aqui. A maldade existe aqui nesse mundo. As coisas espirituais são reais e quanto mais dinheiro tiver na mesa, muitas vezes as pessoas elas vão usar recursos espirituais para ter ganho de causa, para ter vitória. E quem é que é atingido? As pessoas que estão ao redor, que estão em volta dessa mesa, buscando ter até o que é justo seu. É por isso que o Senhor me tocou aqui muito nessa palavra, sabe, eu mudei completamente o que eu iria falar para vocês aqui hoje, porque nós não estamos batalhando apenas contra forças naturais, estamos batalhando contra forças espirituais. A Bíblia diz que quando Jesus estava no Getsêmani, ele estava debaixo de tanta pressão, que gotas de suor começaram a escorrer, e eram gotas de sangue. Esse era o nível de ansiedade, esse era o nível de preocupação que Jesus estava. E sabe por quê? Porque ali havia uma opressão espiritual. Eu quero que você entenda que por mais que os religiosos tenham levado Jesus à cruz, existia também uma ação maligna que queria acabar com aquilo que Jesus estava fazendo. É que nós pensamos que Satanás vai ficar passivo diante de toda coisa boa que está acontecendo na nossa vida. Nós pensamos, sabe, que estamos num lugar totalmente distantes da realidade espiritual. Você vai estar guardado por Deus se você estiver próximo de Deus. Isso é uma coisa que você vai ter que entender aí.
nós estaremos guardados por Deus se estivermos próximos de Deus? Sabe, é uma ilusão eu pensar que eu serei protegido por Deus só com a minha fé. A fé sem obras é morta. Fé sem oração, ela não vai adiantar para você. É por isso que você tem que se aproximar. E eu vou dizer uma coisa, tem gente que está ouvindo essa palavra e que essa palavra está entrando lá dentro do seu interior agora, sabe que eu estou falando, e você está abrindo teus olhos que a luta que você está enfrentando é uma luta espiritual, sim. Você está enfrentando uma luta espiritual, sim. E se você está enfrentando essa luta espiritual, vá para a oração, para que toda a tua casa esteja coberta pelo poder de Deus. A Bíblia diz que o maligno não toca naquele que está humilhado diante da potente mão de Deus. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos. Reconheça que você precisa de Deus. Talvez essa palavra, por mais simples que seja, o Senhor está dizendo para você: você precisa estar mais próximo de mim. Tem gente que não vai na igreja porque é importante. Não vai na igreja porque é muito rico. Não vai na igreja porque tem uma agenda muito lotada. Eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo. Se a tua luta está espiritual, como eu sei que é, a nossa luta é espiritual, e você sabe que a coisa está, você sente que a coisa está muito tensa em cima de você, é melhor você se aproximar de Deus. É melhor você se aproximar de Deus, é melhor você estar mais perto de Deus, é melhor você entender: eu preciso estar mais próximo de Deus, eu preciso me voltar para Deus. E você verá o tanto que Deus vai lutar por você. Você está lutando uma guerra. Tem pessoas, escute isso, tem pessoas que estão lutando guerras que não podem vencer, não de forma natural. Porque você não está, às vezes o engano da gente é esse. A gente pensa que a nossa guerra é só natural. Não, a nossa guerra é espiritual também. Você pode estar, sabe, enfrentando coisas além do que você está vendo. Talvez tudo que você veja do outro lado é alguém que não gosta de você, alguém que está carregado de ódio, alguém que lhe espraguejou. Mas por trás desse cidadão tem algo espiritual que está agindo. Eu quero orar pela tua vida. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Quero antes dar um testemunho aqui da Amanda. E eu quero pedir para você, eu vou fazer uma oração especial por você. Eu quero pedir que você compartilhe agora essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E se você conhece pessoas próximas de você que estão enfrentando uma batalha espiritual e você sabe que é batalha, que a coisa não é de brincadeira, pega essa oração e manda para essa pessoa agora e deixa ela analisar. E escreve assim, quando você mandar a oração para ela, analisa essa oração. Escreve aí, analisa essa oração. Amém? E você que está aqui ao vivo comigo no YouTube, escreve aqui nos comentários: Deus é comigo, preciso dele. Escreve aí: Deus é comigo, preciso dele. Compartilhe essa oração. E você que me acompanha pela TV Bandeirantes ou tem me acompanhado, enfim, através das orações que eu tenho feito até na Rede TV, eu convido você a se aproximar mais de Deus, a se inscrever no meu canal do YouTube e começar a orar às 6 da manhã, às 18 horas. Vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história para sempre. Amém? Eu creio nisso. Vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história para sempre. E quero convidar você, domingo agora, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um culto. E o Senhor já colocou a palavra no meu coração. Eu vou falar muito sobre propósito. E dentro do propósito você vai entender as resistências que existem ao propósito. Por isso eu convido você, domingo 9 da manhã, vem estar conosco. Endereço da igreja, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Grava esse endereço, volta no vídeo, assiste o vídeo e presta atenção nesse endereço, porque Deus está falando contigo aí. A Amanda mandou o seguinte testemunho pra gente: a paz. Há um mês eu estava com uma tosse muito forte que não passava de forma alguma e sem remédios que me curassem. Na oração de ontem, o Senhor declarou cura sobre aqueles que estavam doentes há tempos. Eu tomei posse da minha cura e para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é Ele que cura, não é o homem. Hoje amanheci sem tosse alguma, completamente curada. Louvo a Deus pela sua vida. Gratidão eterna. A Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Amém? E se você ainda não ora por nós, pelo nosso ministério, eu convido você a orar.
Nós temos sido intercessores, não só no YouTube, mas também na TV Bandeirantes, de domingo a domingo em rede nacional, todo sábado na Rede TV. Nosso programa é mantido exclusivamente por nós e pelos nossos parceiros. A igreja não me ajuda no programa e essa foi uma decisão minha, certo? Ao contrário, nós queremos ser coluna na igreja, porque essa é a nossa mentalidade. Então, ore por nós, amém? Preciso que você ore por nós, porque eu sei das batalhas espirituais que enfrento. E se você não é aluno ainda da Academia Kingdom Global, eu convido você a ser aluno. Você sabe a mensagem que vai sair hoje ao vivo às 20 horas na minha academia? A mensagem é uma mensagem exclusiva, sentados na presença do Senhor para ouvir. Esse é o tema, sentados na presença do Senhor para ouvir. Você sabe o que significa isso? Porque algumas pessoas, elas não sabem as formas que Deus usa para comunicar a ela. E hoje eu estou trazendo um assunto totalmente novo. Nunca ministrei sobre isso, nunca. É a primeira vez, é inédito na Academia Kingdom. Eu convido você a se tornar aluno. Acesse meu site www.vinicius7.com.br e se torne um aluno da nossa academia. Também temos os nossos livros, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. O livro Sonhos, Deus fala conosco através dos sonhos. O homem que aprendeu a ouvir a voz de Deus, 22 formas que Deus usa para falar conosco. E Café com Jesus. Você pode adquirir lá no nosso site. Você vai ser muito abençoado. Esse livro aqui tem sido uma bênção na vida de muita gente. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com as suas plumas e debaixo das suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis. Olha aí. Quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim disse o Eterno. Escreve aí nos comentários o que está escrito aqui. Essa palavra, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Escreve aí: estou protegido. Você está protegido, meu irmão, por Jesus, pela palavra dele, pela presença dele, certo? E essa proteção, ela tem uma cláusula: tem que habitar no esconderijo. Essa proteção tem uma cláusula: tem que habitar no esconderijo. Você tem que se conectar a Jesus. Você tem que estar onde Jesus está, meu amigo. Não adianta você querer viver uma vida longe de Deus. Coloque Deus na tua vida. Jesus tem que ser o centro da tua vida. Amém? Deixa eu orar por ti. Coloca aqui nos comentários tua necessidade, o que você está sentindo, certo? De repente você sentiu que o vento está contrário e eu quero orar por você agora. Amém? E eu convido você a orar comigo às 6 da manhã, às 18 horas. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Pai, eu oro nesse momento para que o Senhor toque na vida de cada pessoa que está orando comigo e que o Senhor, neste momento, visite essa vida, visite essa família com poder, com intervenção, com milagres. Que todo laço do inferno seja cortado agora,
que todo tipo de ação contrária a essa pessoa seja desfeita. Meu Deus, e se o Senhor me guiou nessa oração para falar sobre essas coisas, o Senhor tem um propósito de livramento. O Senhor tem um propósito de abrir os olhos. Pessoas estão abrindo seus olhos agora e estão se agarrando a Jesus Cristo, a sua palavra, o Espírito Santo é o seu poder. Por isso, Pai, nós cancelamos agora todo tipo de armadilha de Satanás. Senhor, guarda essa pessoa na sua entrada e na sua saída, proteja ela e livra ela de todo mal. Eu oro para que as grandes portas se abram, eu oro para que os milagres sejam liberados e eu oro para que vitória de Deus toque na vida dessa pessoa. Toque-a com teu poder, Espírito Santo. Toque-a com a tua graça, Espírito Santo. E todo aquele que está doente seja curado. E todo aquele que está sendo atacado pelas trevas. Todo aquele que está fazendo um negócio ou se meteu em algo, Senhor, e depois que se meteu nisso, sente que as lutas aumentaram, que os ataques aumentaram. Eu oro agora para que todo tipo de ataque espiritual pesado, todo mal contra a vida dessa pessoa, todo mal forjado contra a vida dessa pessoa está por terra na autoridade e no poder de Jesus Cristo. Senhor, que os laços se rompam, que a armadilha do inferno seja quebrado e que essa pessoa experimente a luz de Jesus Cristo. Que essa pessoa experimente o poder de Deus. Eu digo também a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo, enfermidade física, enfermidade emocional, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça. Toque-os com o teu favor, Espírito Santo. É o que eu te peço. Eu sinto que há uma unção de Deus que está sendo liberada. Senhor, toque-os com o teu poder, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida. Firme com Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Que Deus te abençoe e até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a paz, a alegria, a abundância, a saúde, a força de Deus entrando na tua vida e na tua família, e que todo mal contra ti, toda inveja, toda obra maligna, toda invocação envolvendo o teu nome, o nome da tua família, toda invocação maligna seja quebrada agora no nome de Jesus Cristo. Eu quebro palavras malditas, decretos malignos. Quebramos em nome de Jesus toda intenção falsa, mentirosa, enganosa, se aproximando de você, que bata em retirada agora. Quebramos completamente toda a influência do mal, tudo aquilo que traz peso espiritual, que traz opressão para dentro da tua casa, para dentro do teu trabalho, que saia em nome de Jesus. Também eu oro, Pai, que nada fique em oculto, que o Senhor revele, que o Senhor mostre o que está em oculto. Tira do caminho, Senhor, dessa pessoa, tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que é mal, que o Senhor possa derramar graça sobre a vida dessa pessoa, que o Senhor possa prosperá-la em seu caminho. Eu oro também pela família, para que a família esteja unida, para que a família esteja no mesmo propósito, para que a família esteja guardada e protegida pelo Senhor. Oro, Senhor, para que Tu renove as forças dos Teus filhos e filhas, dá um novo ânimo, Pai, que essa noite eles possam ter um sono reparador, que eles possam ter descanso na sua alma, que eles possam ter o refrigério que vem do alto, no nome de Jesus. Também te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa cumprir as Tuas promessas na nossa vida e na nossa família. Cremos no Teu plano e queremos viver o plano divino para a nossa vida. O que não for para nós, ó Deus, tira do nosso caminho, mas aquilo que for para nós, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa derramar graça em o nome de Jesus. Meu Deus, apresentamos agora todas as cartas para Ti, apresentamos
essa família para ti e todos os pedidos e detalhes que foram colocados aqui nessa oração. Apresentamos nossas orações específicas, pedindo uma intervenção do Senhor, pedindo um milagre, pedindo, Senhor, que Tu coloque a mão e, como está escrito na Tua palavra, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, Pai. Colocamos tudo diante de Ti, cada carta. Essa carta que eu estou segurando nas minhas mãos, ela representa a carta que cada pessoa está agora também orando junto comigo. Em o nome de Jesus, pedimos as bênçãos do Senhor, pedimos o favor do Senhor e pedimos milagres de toda sorte. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Se você já baixou a sua carta, pode fazer a sua oração específica, certo? Contando em detalhes para Deus o que você precisa de uma bênção, de uma intervenção, de um milagre. E se você não conseguir baixar no meu site, você pega uma folha em branco mesmo e escreve lá carta para Deus e faz a tua oração específica. Não é uma oração por dia, é uma oração que você vai escrever. Então, mesmo que você esteja entrando hoje na campanha, você vai ficar até o fim desse propósito apresentando a mesma carta para Deus, certo? Porque essa é a oração específica e a oração persistente. Então nós estamos praticando essas duas orações. Tire um tempo agora à noite, se você ainda não fez a sua carta para Deus. Como eu disse, ontem ou anteontem, uma pessoa colocou nos comentários, entenda, não é um julgamento, eu só quero mostrar para você a importância da pessoa usar a fé, certo? Deus honra a fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. Aí uma pessoa colocou no comentário assim, eu não irei fazer a carta, irei apenas orar junto e colocar diante de Deus, porque Deus não precisa disso. Só que eu quero que você entenda uma coisa, a fé, ela nos movimenta, a fé sem obras é morta. Então, se esse é um propósito que todos nós estamos entrando e Deus me direcionou a isso, você tem uma oportunidade de fazer algo pela fé. Então, tire um tempo para fazer a sua carta. Até eu falo para os homens que estão me ouvindo aí também nas orações, faça a sua própria carta. A sua esposa faz a carta dela, você faz a sua carta. Pega uma folha em branco e faz uma carta para Deus. Creia. E se você também fez uma carta por casal, não tem problema. Mas eu aconselho até os homens a fazerem a sua carta para Deus, em nome de Jesus. Amém? Seja específico na sua oração. Vamos ver o mover de Deus. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Então, tá aí o meu convite para você fazer a sua carta para Deus, ok? Deus me deu uma palavra. Eu quero compartilhar essa palavra com você em Jeremias capítulo 29, verso 11. Esse texto ministrou muito no meu coração, muito. Faz 2 dias que eu estou escorado nesse texto, ainda que eu conheça ele de cor, porque várias vezes declarei ele em pregações, em orações, e está escrito assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Essa palavra está falando que Deus tem planos bons para a nossa vida. Então, não acredite que a circunstância que você está vivendo negativa nesse momento seja o teu fim. Ela pode ser parte do caminho, mas ela não é teu fim. O plano de Deus para o teu futuro é te fazer prosperar. O plano de Deus para você é um futuro melhor, a Bíblia diz. Então, eu preciso ler esse texto e entender que Deus tem um plano bom para mim. Ele tem um futuro melhor para a minha vida. E nesse futuro que Deus tem para a minha vida, eu preciso me render a Deus. Eu preciso me render à palavra de Deus e me render ao propósito, ao que já foi desenhado
antes mesmo de eu vir a esse mundo. Você sabe que eu tenho orado ao Senhor, não para viver o meu plano, mas para viver o plano dele. Porque o nosso plano, por melhor que seja, não chega aos pés do plano de Deus para a nossa vida. Ainda que você tenha muitos projetos, ainda que você tenha muitas ideias, ainda que você queira fazer N coisas, nada se compara com o plano que o Eterno tem para a tua vida. A nossa batalha não é contra as circunstâncias que nos rodeiam, mas sim contra uma desordem na nossa mente. Por que uma desordem na mente? Porque quando a pessoa fica muitos anos enfrentando problemas e desafios, ela não espera nada melhor. Ela perde a fé, ela perde a inocência do plano de Deus. Porque ela acredita que a vida dela vai ser só sofrimento. Mas a Bíblia nos diz que esse não é o plano de Deus. Deus não tem planos de fazer você sofrer, de fazer com que a sua velhice seja uma velhice problemática, ou que no teu futuro falte, ou que você tenha perdas no teu futuro. Não. Acredite, os planos de Deus para o teu futuro são planos bons. É que nós podemos estar vivendo os nossos planos e não os planos de Deus. É por isso que precisamos estar em constante oração, pedindo a Deus: Senhor, me mostra o teu plano. Senhor, eu quero andar no teu plano. Eu quero entrar pelas portas que o Senhor tem para mim. Eu quero entrar no caminho que o Senhor tem para mim. Eu quero conhecer as pessoas que o Senhor quer colocar no meu caminho. Não são todos que você conhece que vão permanecer no teu futuro. Não são todos que você conhece que vão permanecer no seu lado. Agora você tem que entender, Deus tem planos para o futuro, com você, com a sua família, com as pessoas já preparadas por Ele, pessoas que podem estar hoje no seu presente ou pessoas que vão entrar no seu futuro. Mas creia, quando você obedece a Deus e você consulta a Deus para cada decisão da sua vida, você está entrando cada vez mais dentro do plano de Deus. E um detalhe, você sabia que Deus colocou dentro de você, esse plano também? Então esse plano que você está querendo conhecer, esse plano também está dentro de você. Aí você diz assim, mas aonde que está esse plano? Você precisa reconhecer esse plano com a ajuda do Espírito Santo. O pecado, ele acabou entenebrecendo o nosso entendimento. E quando Cristo entrou em nossa vida, Cristo ativou o plano dele para nós. O plano dele na nossa vida e no nosso futuro. Então entenda, Deus tem planos de te fazer prosperar. O que significa prosperar aí? Prosperar não está falando apenas de riqueza material e de sucesso. Inclui, mas está falando principalmente sobre todas as outras riquezas, como a riqueza no relacionamento, nas suas emoções, na sua saúde, a riqueza até mesmo de ideias que Deus tem para a sua vida. Ou seja, a prosperidade de Deus não está ligada só a recursos. O financeiro, o dinheiro é um dos recursos. Mas e a riqueza de mente? E a riqueza espiritual? E todas as outras riquezas que existem? A riqueza de uma boa família? A riqueza de uma boa saúde? Então nós temos que começar a ver o que Deus tem para a nossa vida. Deus tem uma riqueza para nós. Agora, eu vou acessar essa riqueza caminhando nos caminhos de Deus. Eu vou acessar. Eu estava num devocional, eu tenho uma vez por semana, eu tenho uma célula caseira em casa, que é uma célula só eu e meus filhos e a minha esposa. Então a gente ali tira um tempo buscando a Deus em oração, a gente tem um tempo de meditação na palavra e é incrível. Eu estava falando para os meus filhos que nesse mundo não existe, existe a influência de Deus e a influência maligna. Não existe uma influência que digamos assim, que ela seja só um pouquinho de um e só um pouquinho do outro. Não.
Ou é uma ou é a outra. Só existe a influência maligna ou a influência divina. E claro, a influência humana também existe. Agora, não existe, sabe, uma quarta influência. São só essas três. A influência divina, a influência maligna e a influência dos homens. Qualquer outro tipo de influência não existe aqui nesse mundo. Então, assim como o homem é tripartido, existe três influências aqui nessa terra que estão em operação contínua. Estão em operação contínua. E para que eu não seja influenciado por uma influência maligna, eu preciso estar com Deus. Aí eu estava explicando para eles, chega um momento na nossa vida que a gente tem que decidir com quem que anda. Ou com Deus, ou com o maligno. Eu espero que você sempre escolha Deus. E essa é a vontade de Deus para a sua vida, que você escolha a influência de Deus para a sua vida. Então, existem dias que parece que você está caminhando no fogo, mas mesmo assim Deus está trabalhando em nossa vida, quando estamos na direção dele. É por isso que o salmista disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, eu posso estar passando por um contratempo, eu posso estar enfrentando um dia mau, mas isso não significa que Deus no fim não vai me dar vitória. Eu tenho que entender que o plano de Deus é me dar vitória no fim. Então, mesmo que eu tenha desafios agora, contratempos, pausas ruins, eu sei que lá no fim, Deus tem um milagre. Deus tem do outro lado a alegria para mim. Do outro lado desse problema, Deus tem o livramento. Do outro lado desse problema, Deus tem algo bom para a minha vida. Confie nos planos de Deus, mesmo que haja dias que não serão tranquilos. Jeremias 29 foi escrito quando o povo de Israel estava no exílio da Babilônia. Ou seja, a vida dele estava de cabeça para baixo. E não existia uma esperança, sabe, que as coisas iriam melhorar no futuro. Mas então Deus levanta o profeta Jeremias e diz: vocês têm que crerem que Deus tem planos bons de um futuro melhor para vocês. Olha só, Deus tem os planos de um futuro melhor. É isso. Deus tem os planos de um futuro melhor, planos de fazer vocês prosperar. Deus está orquestrando cada detalhe para o seu bem. Confie no plano divino. Seus planos estão trabalhando a seu favor. Você é parte de algo muito maior que você. Muito maior do que você está vivendo nesse exato momento. Creia, Deus tem coisas que vai revelar para você no seu futuro. Por isso a importância de você caminhar em obediência hoje nas direções que Deus tem. A certeza de que nós vamos entrar nesses planos de prosperidade de Deus e que alguns deles já estamos entrando é a nossa obediência à voz de Deus. Confie na sabedoria de Deus, porque Deus vê o quadro completo. Você vê só uma parte. Eu e você vemos só uma parte. A Bíblia diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas Deus vê o quadro completo. Então Ele sabe todas as coisas. Ele sabe tudo e Ele sabe o porquê de algumas coisas. Ele sabe o porquê que alguns saem, o porquê que alguns entram. Ele sabe o porquê que abriu uma porta para você. Sabe, Deus sabe tudo. Tenha fé que o plano de Deus é maior que os contratempos. E nesse tempo que você está enfrentando, os desafios, Deus está lhe refinando. Deus está lhe refinando para algo maior, Deus está lhe refinando para algo melhor. Confie no plano de Deus. Seu plano é perfeito, seu plano não falha na nossa vida. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração hoje, porque inclusive você pode começar o seu dia com Jeremias 29:11. Sempre acreditando que Deus tem planos melhores para o teu futuro. Já sai de casa cheio de esperança, já sai de casa cheio de fé, acreditando no melhor de Deus. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91 e também quero lhe convidar a conhecer a Academia Kingdom Global. Hoje nós tivemos a nossa primeira mesa de conselhos proféticos ao vivo. Foi incrível, foi uma bênção. Eu convido você a se tornar nosso aluno.
O link está aqui na descrição ou direto no meu site www.vinicius7.com.br. Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, eu quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e compartilhe agora com o máximo de pessoas. Eu não vou pedir para você compartilhar só com 9. Compartilha com quem você puder agora. Se puder mandar para todos os teus contatos, faça isso. Grupos que você nunca mandou essa oração, manda para eles. As pessoas precisam saber que o plano de Deus para elas é um plano bom. Deus tem um plano bom. Você precisa conhecer esse plano. Por isso você tem que aprender a ouvir a Deus. Porque quando você caminha na direção de Deus, você entra nesse plano. Essa tem sido a minha missão, ensinar as pessoas a ouvir a Deus. Amém? Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pega agora a sua carta que você fez para Deus e nós vamos entrar em oração, vamos clamar o nome do Senhor. Amém? Crendo que o nosso Deus é um Deus de detalhes, que está orquestrando cada detalhe. Você crê nisso? Diga, eu creio, em nome de Jesus. Deus está orquestrando cada detalhe. Eu creio nisso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti a carta de cada pessoa que está orando junto comigo. Pessoas do Brasil, pessoas que estão nos mais variados países, orando, fazendo esse propósito com fé. Estamos acreditando, hoje estamos no 3º dia desse propósito e pedimos, ó Deus, uma liberação sobrenatural do Senhor para o futuro. Pedimos, ó Deus, que o teu plano se desenrole na nossa vida e que possamos viver com intensidade o que o Senhor tem reservado para nós. Derrama da tua graça, Senhor, derrama do teu favor, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço, toca com teu poder, toca com teu favor na vida de cada pessoa, Senhor, que está aqui nesse propósito junto conosco, que está crendo, que está caminhando por fé. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção, pedimos o teu favor e oramos, Pai, para que cada detalhe dessa oração específica que eu estou orando, Senhor, venha receber da tua liberação de poder, de sobrenatural e de milagres. Pedimos um avanço do Senhor, pedimos a graça do Senhor, pedimos o favor do Senhor em o nome de Jesus Cristo. Senhor, desfaz agora toda a amarra espiritual que está impedindo milagres. Toda a resistência do inimigo, eu oro agora para que seja quebrada em nome de Jesus. Aquele que está pedindo por uma cura seja curado. Aquele que está pedindo por um filho, que o filho seja tocado. Aquele que está pedindo pela salvação da família, nós oramos declarando a salvação, que todos vão ter uma experiência com Jesus Cristo. Apresentamos diante de Ti a carta, o pedido de oração específico de cada pessoa, em detalhes. Tu és um Deus de detalhes, Pai, e todos os detalhes que estão aqui nessa carta para Deus, nós cremos que o Senhor é Deus que responde,
Colocamos diante de Ti as nossas cartas, colocamos nas Tuas mãos, entregamos ao Senhor nossos pedidos, crendo na resposta do alto. Cremos, Jesus, que o Senhor está ouvindo cada clamor, cada oração. No nome de Jesus declaramos saúde, paz, prosperidade, avanço e o futuro de Deus se cumprindo nessa vida. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que a nossa vida está nas mãos do Mestre. Amém e amém. Glória a Deus. Diga assim comigo: o Deus que me ouve está tocando na minha vida. Glória a Deus, o Deus que nos ouve, o Deus que nós cremos. Amém? Compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te prospere. E amanhã, 6 da manhã, estamos juntos aqui, crendo que o plano do Senhor está se cumprindo na nossa vida. Até mais e que Deus os guarde.